A minha galera do vinho, olha nós aqui começando um podcast novo para toda essa galera do vinho. Eu sou Marcelo Senger, proprietário da Brazucas Wines, Bar e Bistrô. Só que eu não vou apresentar como Marcelo aqui, porque aqui ah, vamos começar com o nosso personagem, que é o Seu Bebelier. Seu Bebelier assumindo o comando agora. Então, vamos lá. Para esse nosso primeiro podcast, não podia deixar de chamar uma amiga do vinho de algum tempo, Michele Sani. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e vamos beber muito hoje. Vamos, muito? Tá todo mundo nervoso, a primeira edição, né? Borboletas na barriga, mas vamos que vamos. Tem que Vamos. olhar os roteiros aqui, todos. Mas é isso, Michele. Me conta um pouco de você, Michele, e da Hélios, né? O que que é a Hélios? A Hélios é uma vinícola, é uma revenda? O que que é a Hélios? Muito legal você perguntar isso, que algumas pessoas ficam com um pouco de dúvida, né? Fica com uma dúvida, na verdade, o que que é a vinícola Hélios, né? A Hélios é uma vinícola, mas nós temos um plano de negócio sendo negociã, né? O que que é ser negociã? Nós podemos ser negociã de uvas, negociã de vinhos ou negociã de uvas e vinhos. E hoje, a Hélios, depois de 10 anos, esse ano nós estamos fazendo 10 anos, Parabéns! nós somos negociante de uvas. Então, a gente compra a uva, toda a estrutura da vinícola que a gente compra a uva, a gente vinifica na vinícola junto com o enólogo, Sim. que ele sabe qual é o estilo de vinho que a gente quer fazer. A gente compra a uva daquele terroir e toda aquela estrutura também a gente negocia com a vinícola para a gente usar, né? Vocês acompanham a uva quando ela está em maturação ou já compra a uva quando ela já está em época de colheita? Algumas vezes a gente acompanha o desenvolvimento da uva, algumas a gente até participa da colheita. Ó, que legal. Então é um processo bem gostoso de participar, né? Então, assim, o nosso vinho tem toda uma personalidade que a gente sempre pede para o enólogo construir junto com a gente, Sim. né? Porque a gente tem que ter um diferencial do mercado. A gente já tem um plano diferente, um plano de negócio bem diferente do que nós estamos acostumados hoje como vinícola, mas que lá fora é bem, bem comum. Você não tem o custo da estrutura toda, né? Da- da- o custo da estrutura, de manter a estrutura, de manutenção, de tudo, né? É. Vamos fazer uma experiência? A gente aqui na Brazucas, a gente tinha uma pérola guardada aqui, quando você viu, você falou, nossa, você tem um Circe 2018 aqui. Vamos abrir, vamos provar, vamos ver como é que tá isso aqui. Vamos. Como é que você acha que tá isso aqui? Acho que vai estar bom. Eu também acho. Ele Ele tá tá lindo aqui. a cor tá Ele bem tá com dourado diferente. lindo. Só para quem não entende um pouco, não entende muito o vinho branco, a longevidade dele não é muito grande. Então aqui a gente está com 2018, já estamos com 6 anos De guarda. 6 anos de garrafa, um vinho branco. Então, como diz, mete o saco a rolha, né? Vamos ver como é que tá esse vinho. O Circe é um dos ícones, né? Vai falando do vinho. É. Vamos abrir aqui. O Circe é um dos ícones da Vinícola Hélios. Nós temos outros também, que é o Corséis, que é o Taná, o nosso Taná, que já ganhou em 2020 como o melhor Taná do Brasil. É mesmo? Sim, e foi quando a Vinícola Hélios, e foi no meio da pandemia, né, Marcelo? Ah, é? E aí foi quando a Vinícola Hélios começou a ser, o pessoal começou a olhar pra gente. Foi quando vocês ficaram conhecidos, deram o Isso. boom Uhum. E também nós temos o Dórico, que é o nosso Merlot, que esse
tá o quê? 14 anos de guarda. Que também é um baita vinho, né? Você pode mostrar eles aqui, ó. Vamos. Uhum. Ó, o Dórico aqui. É, O deixa ele Corsés. mais pertinho aqui. Esse não é o Corsés que ganhou, né? Não, o Corsés, a safra 2013, que ganhou como melhor taná do Brasil, a gente não tem mais, né? Não sei se algum parceiro ainda tem alguma garrafa, Você mas não tem. guardou nenhuma? Então, eu não guardei nenhuma. Só que no dia do meu aniversário, um cliente me deu de presente um vinho. E aí, quando eu abri a caixa, era o Corsés Safra 2013. Ele me deu o meu próprio vinho de presente, porque eu tava tipo, não sobrou nenhum 2013 pra eu provar daqui a pouco. E aí ele pegou, ele tinha umas 3 garrafas, ele me deu uma. Mas você já tomou ele? Não tomei. Não tomou? Ainda não tomei. Vamos ver como é que tá isso aqui. Tchim, Tchim, tchim. obrigada. E aí, o que você achou? Eu acho que ele ainda tá vivo. Em boca ele lembra bem um Sauvignon Blanc. Uhum. O de olfato eu não tô muito bom, depois da Covid Mas eu sinto como ele é. Tá vivo, né? Tô feliz. Tá vivo, olha aí, ó. Nossa, Viva é muito eles. brinde, porque, nossa, que surpresa boa, bacana. E eu vi, acho que foi na semana passada, né, esse vinho Sim, a gente fez ali um embaixo. evento aqui na Brazuca semana passada, foi um sucesso, estava muito gostoso. Uhum. O evento de apresentação do Pinot, né, que é o vinho dos 10 anos. É, E também a gente teve uma surpresa, né, uma degustação surpresa, do nosso Merlot. que é o Merlot aqui, que está sem rótulo ainda, com essa letra maravilhosa que é a minha, com mapa, inclusive com mapa escrito. É, eu A fiz Michelle questão. sempre fez questão, não, tem que botar um mapa, Tem pelo que- amor de Deus. Esse foi a surpresa da nossa degustação. E é um vinho que são poucas, eu tô com poucas garrafas, mas a gente fez questão de trazer ele na degustação porque ele foi uma surpresa boa, né? Porque é um Muito. Dory, é um Merlot completamente diferente um do outro. O outro que esse aqui é um Merlot de guarda, já tá É 14 maravilhoso, é anos, né? maravilhoso. Eu sou fã do Dórico do 2010, tanto que a gente está estocado. Esses têm uma quantidade boa. E também foi o lançamento, né, aqui, que foi o nosso Pinot dos 10 anos da Vinícola Hélios. Foram 300 garrafas e ele vem. Nós colocamos à mão mesmo a numeração da garrafa e junto vem esse marcador de taça que o pessoal tá falando que é marcador de garrafa. Tipo, abrir a garrafa, essa garrafa é minha. Então, a pessoa pode usar como quiser, né? São várias cores, mas também foi uma surpresa muito boa, porque é um pinot diferente, né? Bem mais intenso, ele é um pinot mais encorpado. E também, qual que foi o outro que a gente fez? Aí também a gente teve a degustação do Invictus, que nós estamos com as últimas garrafas aqui no estoque de São Paulo. E é um rótulo também que representa bastante a vinícola Hélios, né? Que é um rosé bem fresco, né, Marcelo? Ele Sim, tá um muito rosé, gostoso também. tá bem, apesar de fresco, ele tem uma boca bem na boca, tá bem intenso. E depois a gente tem as outras parcerias, né? Que são com as bandas de rock, que é a nossa paixão. Nenhum de nós, né? O primeiro que a gente fez foi o do Nenhum de Nós. Nós já estamos com a parceria com eles há 9 O anos. MDM, que eu acho muito legal esse rótulo aqui, com astronauta de mármore aqui, ó. A Isso. gente até escreve nas garrafas aqui, É, a garrafa lá de baixo, mas o astronauta de mármore aqui é muito, muito muito interessante. legal. É a referência à música Astronautas de Mármore. Esse já é a segunda safra do vinho, que a primeira foi a safra 2013, essa já é a 22. Sim. E aí depois nós temos o Me Leve Sem Destino, Biquíni, cavadão, biquíni. Biquíni, a banda Biquíni.
que foi agora em outubro do ano passado que a gente começou essa parceria bem linda e bacana e espero que seja para muito tempo. Michele, uma que eu queria que você falasse, e que a gente comentou no evento, no evento na última terça-feira, foi sobre o Mari. Por que Mari? Por que Mari, se é da banda Nenhum de Nós, por que não Camila ou algo parecido? Uhum. E é um rótulo bem bonito, né, Marcelo? Tem o perfil de uma mulher, tem um girassol na cabeça. Esse é o primeiro espumante que a gente vinificou pro Nenhum de Nós. E o nome não seria Mari, ia ser um outro nome, né? E Camila talvez não seria porque já tem a cerveja. Mas também eles não têm nenhuma música chamada Mari, né? Sim. E Mari é esposa do Sadi, que ela era apaixonada por espumantes. Tanto que depois eu fiquei sabendo que ela troca gaiola de espumante num clube que existe pelo mundo, de tão apaixonada que ela é por espumante. E aí ela também estava junto com a gente selecionando quais seriam os espumantes da banda, né? Que seriam escolhidos pela banda. A Mari era a esposa do Sadi, que estava ajudando a gente a escolher o espumante. E ela também, por ser apaixonada por espumante, colocava os espumantes no camarim da banda. Sim. Ela que cuidava toda. Ela era a sommelier da banda. É. E no meio do processo, ela nos deixou, né? E aí o Tonho me liga e diz: Olha, você acha que tem algum problema colocar em homenagem a Mari, se a de não vê problema nenhum? Eu falei assim: de maneira alguma, né? Até porque ela estava participando do processo, ela provou todos os espumantes que nós enviamos para eles em degustação, para saber qual que seria o perfil, né, do espumante que a gente faria para eles. E esse foi um dos escolhidos por ela, inclusive. E esse foi um dos escolhidos por ela, Ah, que legal. inclusive. Então aqui esse rótulo é muito bacana porque tem um fundo que é como se fosse o fundo do universo, né? E aí tem as estrelas, que significa a família, os integrantes da banda, e o perfil feminino, que é ilusão à mulher, né? A Mari. E o girassol, porque o girassol sempre está iluminando as pessoas também, o sol, e está sempre em direção ao sol. E ela era uma pessoa iluminada, né? Era uma pessoa que todos gostavam muito na banda, e do pouco que eu também convivi com ela, era uma pessoa muito bacana. E aí teve o Mari. Vamos ver qual vai ser, se vai ter um próximo e qual vai ser agora o próximo, né? Olha, eu tô aqui. Sabe que eu sou do vinho tinto, né? Produção. A produção. Eu sou do vinho tinto. E aí a gente falou do Corséis, né? Do vinho que foi premiado, que ganhou. Eu fiquei até curioso, né? E aí, mas você disse que já tem um, então. Eu tenho um, nem tá aqui, mas o dia que eu voltar, eu trago, quem sabe a gente abre ele. Não, a gente vai abrir um hoje. Eu ia te dar ele de presente, mas como você tem, a gente vai tomar ele aqui. Pode me dar, que daí eu fico com dois. Eu abro um e depois abro o outro. Mentira! Olha isso aqui. Gente, eu não tô acreditando. Esse aqui é o melhor Taná do Brasil em 2020. Você tem mais? Não, não, isso aí foi uma epopeia para encontrar que você não faz Meu ideia. Deus, Marcelo. Obrigada, eu vou levar ele para casa. Não, a gente vai tomar ele aqui. Eu fico muito feliz. Os meus amigos são assim, sensacionais. Mas a gente pode abrir. Pode abrir também, de repente, um Pinot, se você quiser. O que você quiser. Você quer abrir o 2013? Olha, é uma edição Tão especial, tão né? especial, é a Então vamos, primeira Marcelo. edição, você aqui, eu acho que merece, Vamos abrir, merece então. merece um Corséis aqui. 2013, meu Deus do 2013. céu. Bom, então eu vou aproveitar e vou mostrar um outro espumante, que foi o primeiro Naturi que a gente fez. Em 6 meses de autólise e na primeira safra ele já ganhou
a primeira vez que nós fizemos, né, vinificamos, ele já ganhou nota 90, que quando veio para cá ainda estava sem a medalhinha. Ele é um rótulo que, inclusive, a gente desenvolveu aqui no Brazucas. Esse rótulo aqui foi um evento que a gente fez junto com outras pessoas, que a gente desenvolveu aqui no Brazucas. Bom, voltando aqui, depois de uma saga para tirar a rolha aqui do nosso Taná 2013, campeoníssimo, eleito melhor Taná do Brasil. Quando que foi isso? Em 2020. 2020, eleito melhor Taná do Brasil, que a gente está tomando aqui, ó. Mas você pensa que é só glamour? Não, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É um vinho já de 11 anos. A rolha não aguentou muito. Não aguentou muito, mas ele tá... Tá vivíssimo. Falei pra você deixar eu levar ele pra casa. Eu acho que ele tá melhor aqui agora. Ele tá melhor aqui. Um tintim que a gente não fez o brinde pra produção. Então, me fala sobre o que representa para uma vinícola as premiações dos vinhos. Já que a gente está aqui tomando um Taná 2013, que foi eleito em 2020 o melhor Taná do Brasil, né? E que foi uma das coisas que catapultou a Hélios, né? Uhum. Me fala da importância disso, qual é a importância dessas premiações? Para nós, a importância é bem significativa, primeiro porque a gente já tem a questão de ser uma vinícola negociã. Então, a gente já pega aquela barreira do preconceito, né? Agora, ter um vinho premiado de uma vinícola que faz todo um processo que não é muito... como é que eu posso dizer? Usual aqui no Brasil, não, né? Eu não sei se... não é usual. O negociar não é usual no Brasil, mas ele é no resto do mundo inteiro ele é usado. Eu posso dizer, então, que num plano de negócio, que não é muito comum aqui no Brasil, né, ter vinhos, todos os vinhos aqui, a não ser os que não participaram de concurso, todos aqui são premiados. Então, para nós, a importância é justamente essa, a gente quebra um pouco esse preconceito e também no nosso portfólio da Hélios a gente consegue dar a oportunidade do cliente, do amigo, do parceiro, ter vinhos de vários terroirs diferentes, vinhos prêmios e que não vende em supermercado, né? Nossos vinhos vendem em lugares assim igual o Brazucas, o empório dedicado a vinhos brasileiros, confrarias, pessoas que trabalham com uma seleção de vinhos diferenciada. Sim. Então, para a gente é muito importante ter, e a gente briga por isso, né? A gente tenta fazer a melhor vinificação que a gente pode, junto com o terroir que a gente selecionou. Legal. E outra coisa, que a gente estava conversando, você falou de ter uma sede. Uma vinícola normalmente tem uma sede, a Hélios não tem uma sede. Vocês têm pretensão alguma de algum dia ter uma sede da Hélios? O sonho sempre tem, né? A gente tem um sonho de ter um lugarzinho nosso. E a gente sabe, se for, vai ser lá no sul. Agora, nesse momento, a gente não tem condição, até por tudo que está acontecendo. Mas quem sabe um dia? Mas assim, a gente está com os nossos parceiros de vinícola, são parceiros fiéis, né? Fiéis no sentido de que eles acreditam na nossa capacidade também de estar levando o nome deles junto com a gente. E a gente leva, você sabe, porque você sabe quais são as vinícolas e quais são os terroirs que a gente vinifica cada vinho. Então, assim, alguém fala, Michele, eu curto mais o Circe. Quando a pessoa fala, quero visitar a Hélios, eu falo, qual é o vinho que você mais se identifica, que você mais gosta? É o Circe. Bom, o Circe a gente fez em tal vinícola. Essa vinícola, apesar de ser pequena, ela aceita a visitação. Daí a gente indica para ela ir na vinícola que a gente vinifica, por exemplo, o Circe. Algumas vinícolas, na cave da vinícola, a gente tem também vinho nosso.
Isso é Então, legal, confiança, né? Uma relação de confiança, né? sim, então, porque a gente não consegue trazer tudo para São Paulo, não consegue levar tudo para o Rio de Janeiro, né? Pá, só 300 garrafas, mas são 300 garrafas daqui, 600 dali. O nosso estoque aqui, nosso centro, o CD não é muito pequeno. Então a gente não consegue. Então a gente tem essa ajuda das vinícolas que a gente faz os vinhos também de deixar um pouquinho lá a garrafa até a gente girar, né? E girando o que a gente. Mas a vinícola chega a comercializar como Hélios ou só fica lá guardado com eles? Não, é legal você perguntar isso, porque o que a gente produz naquela vinícola, seja qual for, a gente negocia aqui. Aquela produção de vinho é da Hélios. Então a vinícola não pode ter um vinho, o mesmo vinho que a gente. Não pode usar a mesma uva que a gente. Então, se eu faço, por exemplo, esse Pinot é da Hélios. A Ela não vai vinícola, poder ter um Pinot do mesmo ano não. dela. Não. É uma negociação, né? Nós estamos negociando, é uma negociação que a gente faz junto com a vinícola para a vinícola não ser concorrente da Hélios, né? Da nossa própria marca. Sim. E isso é bacana porque a vinícola acaba sendo reconhecida pelo vinho, por exemplo, pelo Pinot que a gente vinificou lá, mas também ela tem outros vinhos que são bons também, tão bons quanto o da Hélios, né? Pode ser até vinificado por um enólogo diferente, se a gente não usar o enólogo da vinícola, mas a uva é daquela vinícola. Então, quando a gente faz uma vinificação numa vinícola, aquela linha de produção daquela uva safra é da Hélios. Legal. Amy, e voltando para a questão das bandas, né? Nenhum de Nós, Biquíni, tem algum projeto em vista aí para alguma outra banda? Como é que tá isso aí? Tem. Olha. Mas como assim? Mas que merda? Dá uma palhinha pra gente aqui. Não, eu não posso, mas a gente vai ter várias novidades até o ano que vem. Inclusive até com as bandas que hoje a gente já tem no portfólio, né? E também hoje a Helios está a gente tem a vinificação de uvas Cabernet Sauvignon, Merlot, Taná. A gente está Faz tempo que não tem um Cabernet, né? O 8. Na verdade, eu tenho um, inclusive já chegou em São Paulo. Ah, é? Uhum. Está para 2022. Olha. Mas ainda tá ali, Esse é de quietinho. banda, esse é rótulo da Não, mas da Helios. esses são 322 garrafas, mais ou menos. E, por enquanto, é da Helios. Mas vamos ver, né, o que acontece. Esse não tem nome, porque o anterior era o 8, que era em alusão aos 8 anos da vinícola, né? Isso, esse ainda não tem. Que era maravilhoso, era um Cabernet muito bom. Muito bom. Mas esse já é de outro terroir, enfim, não vou falar mais nada. Uma palhinha só, uma palhinha, né? Mas a gente tá em busca não, nós já estamos com outros terroirs, aonde a gente vai estar vinificando uvas que ainda não tem no portfólio. Então são outras uvas que eu acho interessante também a gente ter o Cabernet, ter o Merlot, o Taná, mas também a gente ir aumentando um pouco a variedade de uva do nosso portfólio. Um Syrahzinho, que mais? Dá Um corte, de repente um outro corte. Não tem nenhum corte, né? Faz tempo. O primeiro corte que a gente teve foi quando a gente. Foi em 2015. Não lembro desse. Qual foi? Foi o número 5, que foi quando a gente lançou, que era o Merlot, Cabernet e Taná. Eu acho que não teve aqui, né? Aqui não. Acho que não teve. Mas a gente quer fazer um outro corte. A gente está pensando em fazer uns rótulos mais envolventes. Então, assim, vai depender de como que vai ser o estilo do vinho. Porque o vinho, ele não fala só na taça, né? Inclusive, esse aqui tá. Esse aqui tá. Agora que ele tá abrindo, meu, tá ficando Esse maravilhoso. Esse tá, nossa, vinho, que taná, meu Deus. tá vendo? Valeu a pena ter. Eu sou tanazeiro, então, pra mim, ia ser eu ia estar aqui, ó. Até agora, aqui, não vai abrir, não vai abrir. Apesar de todo o perrengue. Apesar do perrengue, estraçalhou com a rolha. Nossa, ele poderia ter dado tudo ruim, tá tudo ótimo. Mas, Mimi, fala uma coisa. Por que que a Helios voltou
o segmento do vinho nacional e não fez nenhum vinho fora? Por que essa coisa de escolher os terroirs daqui do Brasil e não ir para a Califórnia, não ir para a África do Sul E outro lugar. e outros tantos aí? É. Quando a gente pensou em fazer uma vinícola, né, no plano de negócio, né, desenvolver o plano de negócio da Helios, a gente tinha uma certeza de que a gente queria que fosse no Brasil. Por quê? Quando a gente vai para a França, a gente quer tomar vinho francês. Quando a gente vai para o Uruguai, a gente quer tomar um vinho uruguaio. E aqui no Brasil, quando você vem para o Brasil, às vezes você não toma um vinho brasileiro. Tipo assim, epa, então a gente tem que fazer algo. A gente já está fazendo um plano de negócio fora da curva. Então vamos tentar fazer algo também com que as pessoas se entusiasmam por algo que a gente tenha. Porque a gente tem coisa boa e muito boa. E muita coisa. Muito boa. E eu digo que até mais. Eu digo até mais, porque a gente citou aqui, Uruguai é Taná, Argentina é Malbec, Chile, Cabernet, a França tem muitos Tem, outros. aham. Portugal, nem se fala, Portugal são blends, então não se dá valor. Mas aqui o que a gente tem? O que a gente tem? A gente tem um Merlot, uma Serra Gaúcha, Uhum. a gente tem Cabernets maravilhosos, a gente tem Taná Muitos tanás. na campanha, a gente Sauvignon tem Blanc. Sauvignon Blanc na Serra Catarinense, a gente tem Syrahs maravilhosas de colheita de inverno aqui no Sudeste, Centro-Oeste, a gente tem vinho no Nordeste. Então, e a nossa Que lugar no missão, mundo que você tem vinho no Paralelo 8? Paralelo 8 é praticamente no Equador. sim, é verdade. É E a loucura. nossa missão é essa, a gente mostrar o que a gente tem de bom, já que a gente está nessa função, mostrar o que a gente tem de bom para o seu consumidor, o meu consumidor, que às vezes está distante um pouco um do outro, mas a gente queria realmente, é isso, é tirar esse preconceito do vinho brasileiro. Pô, se vem alguém de fora, o que você vai servir no restaurante? Você vai mostrar um taná que não é do Brasil? Se o cara tá numa churrascaria brasileira, por que não vai ter um taná brasileiro? É. Né? Então, era isso que a gente queria. Essa era uma das nossas missões. E eu acho que a gente, muito devagar, a gente está conseguindo. E o Brazucas também, porque o Brazucas é uma casa dedicada ao vinho brasileiro. Com certeza. Né? Então, quando a gente fez esse plano de negócio, foi Brazucas, exatamente por isso. inclusive, tem muita gente que pergunta, mas por que Brazucas? Brazucas é como os portugueses nos chamam, os brazucas, os brasileiros. Então, o que tem aqui? É vinho brasileiro. Vinho brasileiro. Então Vinho é brasileiro. isso. Então, quando a gente lançou o nosso plano de negócio, a gente quis fazer apenas no Brasil. Iríamos começar no Sul e explorar outros lugares. Ainda não exploramos, porque tem muita coisa lá no Sul ainda para a gente fazer. Né? Então ainda a gente continua lá no Sul, só que a gente já está em outros lugares junto com o enólogo testando outras possibilidades, né? Que outras possibilidades? Que outras possibilidades você tem? Que vocês estão vendo? Estão vendo alguma coisa no Sudeste, São Paulo, Minas? Em São Paulo não, mas Minas, sim, Brasília. Brasília está saindo uns vinhos poderosos lá. O Planalto está surpreendendo. Com vinhos Sim. poderosos, vinhos potentes, bem estruturados, né? E assim, não posso falar muita coisa, né, Marcelo? Porque senão não vai Mas ser mais tem que surpresa falar. daqui a pouco. Mas tem que falar, nós estamos aqui para falar. Toma mais um pouquinho aí, de repente. Ó, mais um brinde que está tá maravilhoso, hein? Tá muito bom. Mas, Tomás, já que você me perguntou o porquê que a gente decidiu abrir a vinícola aqui no Brasil e não fora do Brasil, também pergunto para você o porquê que você decidiu ter um negócio, um lugar, um empório, um bistrô que vende apenas vinhos brasileiros. Olha, primeiro que a gente desde muito cedo, eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, e a gente sempre quando ia para o Sul fazia aquele roteiro de vinhos, visitava a vinícola, fazia degustações,
e é uma coisa apaixonante. E, e a gente, por trabalhar com vinho brasileiro, a gente tem uma coisa que nenhum outro tem, que é a proximidade das pessoas, de você poder falar com o enólogo, com o dono da vinícola, com a família, tomar café com a nona, como a gente chegou a tomar na Serra, sabe? É uma coisa assim, é uma proximidade de você vender, oferecer o vinho e contar uma história, coisa que dificilmente você conseguiria com qualquer vinho, que seja argentino. Você não consegue, você não sabe quem é o. Você pode conhecer o produtor de ouvir falar, mas dificilmente você vai conhecer o produtor assim pessoalmente, conversar aí, visitar a vinícola dele. Uhum. Você ia vender só o vinho, você não ia vender a história, né? Sim, esse é um vendedor de vinhos. É, A gente vende vinho, vende história, vende experiência experiência. É uma coisa assim que apaixonante. apaixonante. Por questões financeiras, logicamente muitas vezes a gente pensou em abrir para vinhos importados, mas enquanto eu puder e conseguir, eu vou manter o vinho brasileiro. Sim. É, porque como nós estávamos Olha, eu estou falando. me sentindo entrevistado agora. É isso. Era uma pegadinha, ele não sabia. Mas é isso, os vinhos brasileiros têm história, né? Como é que foi para você essa experiência? Colocar a Helios no mercado como vinho brasileiro. A Helios é uma vinícola brasileira. Como foi para você o começo disso tudo? É, pensando 10 anos atrás, porque esse ano nós fizemos 10 anos, né? Foi difícil, pela questão da gente não ter uma sede, uma estrutura pronta para receber as Já tem um pessoas. preconceito É, por não ser. Você tem que se apresentar de outra forma, né? a gente tem que se apresentar de outra forma e tentar mostrar de uma maneira clara o que que é, né? Que a gente realmente está sendo ali produtor também do nosso vinho, que o vinho é nosso, né? Sim. E pensando há 10 anos atrás, foi difícil para a gente entrar em alguns lugares, principalmente em degustações, a gente tinha que fazer degustações às cegas com outros vinhos, não só os brasileiros. Os brasileiros que a gente colocava a degustação eram os nossos, mas a gente intercalava com outros vinhos. Sim. E aí no a gente dava uma folhinha para a pessoa fazer anotação, dar a nota. E eu lembro que foi nessa época, quando a gente entrou no mercado, que o nosso corte, que era o número 5, que em todas as degustações ele saía quase que em primeiro lugar em todas as vezes. E as Olha pessoas, não tô acreditando que é esse vinho. A gente, sim. Eles, que é não, brasileiro. que é brasileiro, não é possível. Aí a gente tirava, né, aquele saquinho que a gente coloca, e aí a gente fazia a pessoa provar de novo, e fazer, pô, é esse vinho? É brasileiro. Ele, não, eu ia falar que seria um outro, sei lá, um uruguaio. Não, é brasileiro. Então, isso dava também ainda uma vontade maior da gente estar no caminho certo. E a gente tem que mostrar para mais pessoas o que que a gente tem para elas provarem. Então, assim, a gente tem muita coisa boa. E até hoje a gente faz isso, né? A gente briga bastante, a gente mostra, por exemplo, que o taná brasileiro é tão bom quanto qualquer um outro taná de outro lugar. Então, e não é desgastante isso, né? Isso só faz a gente querer fazer uma vinificação melhor, ainda melhor que a outra. É claro que a gente depende também do terroir, né? Com certeza. Tudo não depende só do processo ali. Mas isso faz a gente ter mais força para continuar. Porque fácil não é, né, Marcelo? Você sabe, Eu trabalhar sei. só com Eu sei. vinho brasileiro não é. Eu sei. A gente chegou a ter mais de 300 rótulos aqui embaixo e, e cansei de ver, de atender pessoas, a pessoa olhar, não sei o que, eu quero um Cabernet, eu quero um Malbec, mas não pensando que o Num Cabernet e o brasileiro. Malbec que tem ali embaixo eram brasileiros, tentando falar um chileno, um argentino, não, aqui só tem brasileiros. Muitas vezes as pessoas Ah, tem um taná brasileiro? se surpreendem,
algumas algumas poucas, posso contar muito poucas negativamente, mas a grande maioria se surpreende positivamente. Eu não, nossa, mas eu não imaginava que tinha tanta coisa assim, tanto vinho assim no Brasil. Eu falei, oh, isso aqui é um, é um, é uma unha do que tem, do que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem muita coisa. E é o que eu digo, a gente não tem uma uva específica. A gente tem Marcelãs, eu adoro Marcelã, Cabernet Franc, nossa, o Cabernet Franc, inclusive, o Cabernet Franc foi descoberto numa cave da Grande União, acho que na época acho que da pandemia. Não me lembro qual foi a safra, Que tava maravilhoso. que estavam vivos ainda, era um vinho de 58, 60, 61 safras, que estavam numa adega escondida lá, abandonada, e descobriu-se, provaram, logicamente as rolhas já estavam se desfazendo, mas os vinhos estavam vivos ainda, e maravilhosos. E a gente tinha Cabernet Franc lá em... E eu não sei aonde que isso se perdeu. Uhum. Porque a história do vinho, porque o preconceito. Uma coisa, agora é um depoimento meio que do que eu já percebi aqui de dentro. As pessoas têm o preconceito do vinho brasileiro, por quê? Porque tem a imagem do vinho de garrafão, do vinho doce, aquele vinho, o Bordeaux suave, aquela. Então aquilo ficou muito. Inclusive a gente tinha vinhos aqui de São Roque, que eu falava, isso aqui é de São Roque, a pessoa, É vinho doce, né? se você não gostar, você não paga. A pessoa experimentava e amava e levava E ainda. levava ainda, né? Então, a virada de chave do vinho de mesa para o vinho fino, acho que demorou muito, foi na virada do século. Então, é uma coisa muito nova ainda, por isso ainda existe preconceito. A galerinha mais nova já não tem esse preconceito. Sim, Já não eles tem esse gostam de provar, né? eles gostam de provar e não tem aquele preconceito, porque eles não, na época deles não tinha aquele vinho de garrafão. Né? Eles não tomaram porre que nem a gente de vinho de garrafão e acordar com a cabeça desse tamanho no dia seguinte, né? Não que o vinho de garrafão seja, pelo amor, não vamos criar polêmica aqui. Não, se ainda existe é porque tem gente que compra. Lógico, lógico. O paladar do brasileiro ainda é um paladar doce. Eu tenho aqui embaixo, eu falo aqui embaixo porque a Brazucas Wines fica aqui embaixo e os estúdios ficam aqui na sobreloja. Cito a Avenida Damasceno Vieira, 751, na Vila Mascote, São Paulo. Se alguém quiser ter o seu podcast, o espaço aqui está aberto. Está aberto, é só falar com o Rubão, a gente vai deixar aqui o telefone aqui no rodapé aqui, e é só falar com o Rubão, faz um orçamento, você pode ter o seu podcast, assim como o seu Bebelier está tendo o seu, começando hoje aqui, você também pode começar o seu. E vem, porque é bacana. Você gostou, não gostou? Tá legal. Trocar essa ideia sobre o vinho brasileiro, que também é o que você está proposto, não só na venda venda dos produtos, né, dos vinhos na loja, fazer esses podcasts sobre o vinho brasileiro, sobre a história, é algo que é bem diferenciado, né? E a gente tem que explorar mais isso. De uma maneira ou outra, você vai ter essa missão de explorar mais sobre isso, porque vai ser muito importante para todo mundo que vinifica aqui no Brasil. Eu acho que é uma das minhas missões. É isso, a sua missão é essa, então. Minha missão, tô descobrindo a minha missão aqui. Exatamente. Então, me diz uma coisa, a gente não falou muito da Helios. Por que Helios? Me fala um pouco do significado da Helios e de repente de cada rótulo, de alguns rótulos que você acha que sejam mais emblemáticos para você. Uhum. Hélios é o deus do sol, né? E quando a gente começou com esse plano de negócio, a gente queria algo que iluminasse os nossos caminhos e que fosse uma outra luz, né? E a gente ficou pesquisando, né? Depois de beber algumas garrafas de vinho, qual que vai ser o nome, qual que vai ser o nome. Vamos pesquisar deuses, vamos pesquisar, sei lá, incenso, vamos pesquisar alguma coisa. E aí a gente chegou a Hélios, e a gente viu que Hélios tinha uma história que a gente poderia construir
para criar os nossos rótulos. Porque a gente não queria só vender a garrafa de vinho. A gente queria vender primeiro a história do vinho. Tanto que qual é a nossa dificuldade, né? A minha dificuldade também. É quando a gente terminou de envasar o vinho tá ok, já tá envasado, prontinho. Vamos beber ele de uma maneira diferente e ver na história de Hélios qual é o personagem que a gente pode colocar no rótulo para identificar a intensidade daquele vinho, Olha só. para identificar tudo que aquele vinho tem para oferecer para o cliente. Porque você sabe que a gente faz degustações aqui, que quando a gente vai apresentar o vinho, primeiro a gente conta a história do rótulo. Com certeza. Né? Então, assim, aqui tem o... Deixa eu ver se tem algum outro que tá mais... Talvez esse. A logo da Hélios tem esse sol nascendo e esses rococózinhos são as uvas. É um cacho de uva. É, o um sol com nascendo. cacho de uva. Isso, exato. Então esse é a logo da Hélios, né? Que é iluminando nossos novos caminhos aí, que a gente ainda tem muitos anos pela frente, se Deus quiser. E alguns rótulos que são emblemáticos, que no caso que a gente está bebendo, que é o Corséis. Corséis é um rótulo bem bacana, porque tem os cavalos. E o cavalo tem a potência, o taná é potente, né? Então, tudo a ver, né? É o símbolo ideal do taná. Um né? taná. O taná é um... E esse taná, a gente resolveu colocar o Corséis porque Corséis são os 4 cavalos de Hélios. Hélios tem dois elementos, que é a coroa dele de sol e os cavalos que quando ele ia para a guerra. Sim. Então, os cavalos a gente colocou em menção a um elemento de Hélios para esse vinho. E aí tem o dórico, que são as colunas dóricas, que é onde eles... Cadê o dórico? Aí, esse é o... Que é onde eles, quando terminavam a guerra ou alguma disputa, eles iam exatamente nesse local para brindar a vitória, né? Ou então armar uma próxima guerra. Brindar com vinho, né? Brindar com vinho. Logicamente, provavelmente não tinha essa qualidade da Hélios aí de hoje, né? Devia ser um vinho bem rústico, né? Bem rústico. E aí a gente tem outros, né? Que é o Circe, que daí tem uma outra história. E a gente... Qual a história do Circe? O Circe é a deusa da lua nova. Tá lindo mesmo esse Circe, esse dourado. A gente tem um outro, né, que é o Safra 2022. A garrafa dele é verde, então não dá para ver. Não dá pra ver direito. Não dá para ver a cor do líquido, mas eu lembro que esse Circe ele não era tão amarelo, não era tão palha assim. Não, né? ele é bem mais clarinho, mas tá ótimo. Não, gente... envelheceu muito bem. Muito bem. A gente surpreendeu. Então, Circe é a deusa da lua nova e ela tem uma história que eu acho que esse vinho no começo pela história, que é uma feiticeira que ela é muito bonita e ela seduzia muitos homens. Ela ficava com os caras. E depois que ela enjoava, ela tinha o feitiço de fazer eles virarem porcos. Depois ela comia... Porcos? Porcos. Caramba! Olha, ainda comia os porcos depois. Comia os porcos e feitiçava outros homens. Comia para fazer uma pancetinha ali. Pronto, e aí era isso. E ela tem esse poder. E esse vinho é isso, é poderoso, né? Esse vinho, ele tem essa essência. Então, você vê que esse vinho tem a essência de ser um vinho diferente, um vinho que tem uma presença, que ele é... A gente está aqui com um Sauvignon Blanc de 11 anos. 2018. Então, ele tem essa potência que essa feiticeira tem. E por isso que a gente escolheu E também pela cor, né? A gente queria algo que representasse a cor da... Não que a lua seja uma cor mais amarelinha, né? Mas tudo tem um porquê. Então, assim, esse aqui, o rosé, o Invictus. Invictus também é o nome de Hélios. Sol Invictus. E a gente só fez aqui o solzinho mesmo, que representa a coroa que Hélios usa, né? E ele você complementou, é a mesma... Agora que eu percebi, eu não tinha percebido que era mesmo, que era o logo da Hélios. Por inteiro. Por inteiro, exato. Sem o cachinho de uva.
E ele tem esse poder de ser algo que é mais fresco, então assim, mais pro fim de tarde mesmo, uma coisa mais relaxante, que é isso que a gente gostaria. Ao mesmo tempo que ele tem a potência que um vinho rosé tem que ter, eu não vou dizer que outros não têm, mas que esse vinho rosé tem, né? Até no aroma como Sim. no paladar. Frutinha vermelha. Frutinha vermelha. É um rosé de Merlot, mas é um rosé de Merlot que tem Viognier, então ele tem esse diferencial. Viognier, que é uma uva branca, né? Branca. Então é esse amanteigadinho aí que dá no finalzinho, que é o toque que o enólogo deu para esse nosso vinho. Mas, Michele, me diz uma coisa. Toda essa dificuldade de comercializar, de vender o vinho brasileiro, essa coisa, onde a nossa audiência aqui consegue encontrar Hélios? No Brazucas. Olha aqui, ó. Não, além da Brazucas. Aqui no Brazucas você encontra. Além da Brazucas, pode falar, sem problema, pode dizer. Aonde que a galera consegue encontrar Hélios? Em qualquer supermercado? Não, em supermercado nós não vendemos, primeiro porque nossa produção é muito pequena e exclusiva, a gente não consegue. Mas mesmo porque não é o que a gente quer nesse momento ainda, depois de 10 anos. A gente quer fazer um vinho mais exclusivo, a gente gosta de estar em lugares assim como o Brazucas, onde a gente pode apresentar o nosso produto de uma maneira mais próxima do cliente. Aliás, sempre bem-vinda. Obrigada. Sempre bem-vinda. A gente costuma fazer degustações guiadas, como a gente fez a semana passada, que a gente tem um vinho de entrada, um prato de entrada, um prato principal, uma sobremesa, sempre harmonizando, como a gente harmonizou aqui. Como é que foi a nossa degustação? A gente teve uma entrada com Mari. Com Mari, que foi a brusqueta. Não, o Mari foi o Welcome Drink. Ah, é verdade. Welcome Drink, não. Bem-vindo. O drink. O drink de brinde para o começo da degustação. E aí, com a brusqueta, foi o Invictus, foi o rosé. Isso. Aí depois a gente teve o prato principal, que foi o escondidinho. De carne seca, que estava maravilhoso, né? Perfeito. Com o Merlot, Pinot. O Pinot e o Merlot. E o Merlot de revelação. Isso. Que era o vinho que estava sendo apresentado como lançamento, além do Pinot, lógico, né? Sim. E aí a gente de Borla ainda a gente abriu um Me Leve Sentino. Não, foi 2010. A gente abriu o Dórico 2010 para fazer um comparativo, né, de 2010 com 2022, 12 anos de diferença, né, de vinho. De vinho. Pessoal foi uma horizontal, uma mini horizontal, né? Uma mini horizontal. E para finalizar com a sobremesa, maravilhosa. Foi um sorvete de pera com uma espuma de gorgonzola. E tinha com o melaço, tinha um melacinho, não tinha? Tinha alguma coisa assim. Mas com o espumante com moscatel, doce com doce, aquela coisa, aquela brincadeira da degustação, da harmonização, né? Harmonização por semelhança, por contraste, aquela coisa, que é uma das brincadeiras que a gente faz nas degustações. Né? Sim. Que é muito bom, muito legal. Mas nós não vendemos no mercado, vendemos com alguns parceiros. A gente tem outros parceiros em São Paulo, no Brasil. Pode falar, né? Pode falar. Mas também na nossa loja virtual, né? Tem a loja virtual que é www.vinicolaelios.com.br. Telefone 11, o DDD, o WhatsApp, né? 987000769. E também pode entrar em contato por e-mail, que é Michele com 2 L's @vinicolaelios.com.br. Michele. E também aqui no Brazucas, a gente faz todos os nossos vinhos de lançamento, a gente também coloca aqui no Brazucas. Inclusive, esse Merlot aqui, em São Paulo, foi o primeiro lugar que a gente fez a degustação.
Então Obrigado pela oportunidade. E foi muito bem avaliado, né? Pelo pessoal que estava aqui, foi bem gostoso. Teve venda dele, teve venda dele, por isso que a gente colocou com esse rótulo. E eu pedi, eu não quero nem o rótulo, não ficou pronto ainda, não tem problema, pode mandar que eu escrevo na mão, ok? E aqui é assim mesmo. Todos os vinhos aqui embaixo, eles estão o preço escrito, não tem pegadinha, não tem nada. O que está ali, está ali. É o preço que está ali para o consumo na casa, e se você quer levar, tem desconto. O legal é que dá para provar na casa e dá para levar para casa também. Com certeza. E tem várias degustações que acontecem aqui no Brazucas, né? Que são experiências bem diferentes, que vocês também trazem outros produtores, né? Sim. Ou sommeliers das vinícolas, né? Que às vezes os produtores não conseguem vir. Mas é uma experiência muito gostosa para você conhecer outras linhas e outros terroirs do Brasil. Vale a pena. É isso aí. Bem, galera, estamos chegando aqui no fim do nosso podcast, já levemente alcoolizados, né? Mas levemente tanizados, circizados. E foi Marcelo, foi uma delícia. Queria agradecer-me por ter aceito esse desafio do primeiro podcast. Todo mundo extremamente nervoso aqui. Vários cortes, né? Nossa produção vai ter um trabalho fenomenal aqui para editar esse vídeo aqui. Lá na frente, futuramente, quem sabe a gente possa fazer alguma coisa ao vivo, mas por enquanto a gente tem o nosso robô aqui para editar as coisas aqui. Foi uma experiência muito gostosa. Eu sou motivada a essas coisas que às vezes eu não faço, né? Então, eu sou muito motivada a isso. E quando você me chamou, fiquei com muito medo, mas no final acho que deu tudo certo. Eu agradeço a você, ao Brazucas, ao Estúdio Brazucas, que é super bacana também. E quando vocês quiserem alguma novidade da Helios, venham aqui no Brazucas, que a gente sempre tem as novidades e os lançamentos aqui. E muitas degustações ainda. A gente tem que marcar até o fim desse ano. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado. Vamos brindar. Muito obrigado mesmo, de coração. Conseguimos. E ainda com Taná 2013. Um brinde. Então, galera, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do Seu Bebelier, o seu podcast sobre vinho brasileiro. E eu queria convidar vocês aí a opinarem, a comentarem, a sugerirem novos podcasts aqui, quem vocês gostariam que estivessem aqui. E eu só queria agradecer do fundo do coração. Cliquem aí, dê um joinha para nós aí. E tamo junto aí, ó. Estúdios Brazucas. Até a próxima. Até a próxima. Tadinho, ele fica ali.